Olá, turma, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar geometria analítica, assunto muito importante nos grandes vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Pessoal, a geometria analítica ela foi criada por volta de 1628 pelo filósofo e matemático francês René Descartes, 1596 a 1650. O que a geometria analítica ela vai estabelecer? Bom, ela vai estabelecer relações entre a álgebra e a geometria, certo? Ela vai estabelecer essa relação. Então, ela vai possibilitar o estudo das figuras geométricas, figuras essas que nós já estudamos, como o triângulo, o quadrado, o retângulo, a própria circunferência, né? Ela vai associando a essas figuras geométricas a um sistema de coordenadas, certo? De coordenadas. Então, dessa forma, dessa maneira, essas figuras geométricas, na geometria analítica, elas podem ser representadas por pares ordenados, podem ser representadas por equações e inequações. Tranquilo? Então, a finalidade principal da geometria analítica é estabelecer uma relação entre a álgebra e a geometria. Tranquilo? Ok, vamos para o conceito de sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Então, o sistema cartesiano ortogonal ele é constituído por dois eixos, x e y, perpendiculares entre si, com a mesma origem. Então, aqui nós temos o eixo x e nós temos aqui o eixo y, certo? Eixos ortogonais são retas orientadas que permitem a localização de pontos no plano ou no espaço, ok? Então, vamos observar aqui esse plano cartesiano aqui e nós vamos observar e destacar o ponto A. O ponto A ele tem coordenada 8 e 3. Então, esse 8, nós vamos dizer que ele é a coordenada, esse ponto 8, ele é a coordenada de x, do eixo x, ou abscissa do ponto A, certo? E o número 3 que está aqui, nós estamos analisando esse ponto A. O número 3, nós vamos dizer que ele é a coordenada de y, certo? Ou a ordenada do ponto A. Grava bem isso, isso é muito importante. Pessoal, agora esses eixos x e y, eles vão dividir o plano cartesiano em 4 regiões, dos quais nós damos o nome de quadrantes, né? Nós temos aqui o primeiro quadrante, já coloquei os sinais aqui para vocês darem uma olhada, o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, certo? Então, no primeiro quadrante, a abscissa ela é positiva e a ordenada também. Fica atento nisso. Já no segundo quadrante, a abscissa ela é negativa e a ordenada é positiva. Já no terceiro, tanto a abscissa como a ordenada, ambas são negativas. E para o quarto e último quadrante, a abscissa ela é positiva e a ordenada é negativa. Tranquilo? Agora, o sinal positivo ou negativo da abscissa ou da ordenada varia de acordo com o quadrante em que se encontra o ponto, certo? Agora aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Observe que esse ponto D aqui, ó. Esse ponto D, ele está sobre o eixo das abscissas, o eixo X, ou seja, esse ponto D ele pertence ao eixo X, né? Então, nesse caso, por ele pertencer ao eixo X, suas coordenadas são 2 e 0. Então, quando um ponto estiver sobre o eixo X, né, o eixo das abscissas, a ordenada é 0. Grava bem isso. Ao contrário aqui do ponto E. O ponto E ele está sobre o eixo das ordenadas, certo? Aqui, ó. Então, nesse caso, as suas coordenadas é 0 e 6. Fique atento nisso. Então, quando o ponto estiver sobre o eixo das ordenadas, a abscissa é 0. Tranquilo? Não pode esquecer isso aqui, não. Agora, observe isso aqui, ó. Eu digo que um ponto P qualquer, um ponto genérico, ele vai pertencer ao primeiro quadrante, eu já até falei aqui dos sinais, né? Quando a abscissa for positiva, a ordenada também.
ao segundo quadrante, quando a abscissa é negativa, a ordenada é positiva. O terceiro, quando tanto a abscissa como a ordenada forem negativos, os valores. E o quarto, quando a abscissa for positiva e a ordenada for negativa. Ok, turma? Tranquilo? Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês também aqui para um detalhe, para nós estudarmos também os quadrantes, né? Estudar os quadrantes ímpares e também estudar os quadrantes pares, né? É de extrema importância isso. Então, os quadrantes ímpares, né? Observe aqui o plano cartesiano. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que eu digo o seguinte: nos quadrantes ímpares, o quadrante 1 e 3, passa uma reta, uma bissetriz, né? Que é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares. Todo mundo sabe da geometria plana. A bissetriz é uma serviana que divide um ângulo, né, com o mesmo valor, ao meio, né? É tanto que aqui o ângulo aqui é de 90 graus, foi passado a bissetriz, ficou 45 para um lado, 45 para outro. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: eu quero dizer para vocês que um ponto qualquer, um ponto genérico qualquer, ele vai pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares se a abscissa desse ponto for igual à ordenada. Muito tranquilo isso, tá? Não esquece não. Então, quando é que um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? Quando a abscissa desse ponto for igual à ordenada. E para os quadrantes pares? Os quadrantes pares, eu vou dizer que um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares quando as suas coordenadas forem o quê? Simétricas, certo? Simétricas. Por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos 4, abscissa 4 com valor positivo, a ordenada desse ponto P é menos 4, valor simétrico. Quando a abscissa aqui é negativa, já a ordenada aqui é positiva. Então, recapitulando, um ponto P qualquer vai pertencer à bissetriz dos quadrantes pares se somente se possui coordenadas simétricas. Ok, turma? Tranquilo. Vou agora fazer um pequeno exemplo tranquilo, muito fácil, tá? Muito fácil. Eu quero que você desenhe aí, pegue aí uma caneta, um papel, você vai desenhar, dá uma pausa no vídeo, você vai tentar responder primeiro e depois você vai conferir a resolução. Você vai desenhar aí um sistema de coordenadas cartesiana e vai marcar esses pontos aqui, certo? Bom, primeiro vamos desenhar o eixo X, né? Depois o eixo Y, esta sua ordenada e a sua origem do plano cartesiano. Agora nós vamos localizar esses pontos. O ponto A de coordenada 1 e menos 2, né? Que é o ponto A, tranquilo? Depois, vamos localizar o ponto D, de coordenada 0 e 3. Lembrando, olha aqui a propriedade. Aqui, a abscissa é 0. A ordenada é 3. Nesse caso aqui, o ponto D vai estar sobre que eixo? O eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas. Por quê? Porque a abscissa é 0, certo? Então, está lá o ponto D de coordenadas 0 e 3. Agora, o ponto Q de coordenada 3 e menos 2, vamos localizar. O ponto P de coordenada menos 1 e menos 5, né? O ponto P, certo? E aqui, de novo, vou chamar a atenção para o ponto N de coordenada 0 e menos 4. Então, o ponto vai estar sobre o eixo das ordenadas. Depois, o ponto C de coordenada 4 e 4, ponto C muito tranquilo. E aqui, né? Eu quero chamar a atenção, aqui nesse caso do ponto M, já é a ordenada que é 0, e a abscissa é menos 4, então o ponto vai ser em cima do eixo X, certo? E o ponto R de coordenada 3 e 0, tá? Tranquilo? Agora aqui outro probleminha muito tranquilo, né? Para a gente finalizar o exercício e a aula de hoje. Aqui ele te deu um retângulo localizado no plano cartesiano, onde ele disse que o segmento de reta AB ele vale 2A, e o segmento de reta BC, que é o outro lado do retângulo, vale A. Ele quer que você localize as coordenadas dos vértices desse retângulo. Muito tranquilo. Observe, tá? Que o ponto A ele está na origem do plano cartesiano, logo suas coordenadas é 0 e 0. O ponto B, veja bem, ele está sobre o eixo das abscissas, tá? Então,
Logo, a sua coordenada, a sua ordenada vai ser 0. Como esse ponto B, de A para B vale 2A, aqui, ó, 2A, B vale 2A, as suas coordenadas é quem? 2A e 0. Da mesma forma, o ponto C, né, tem coordenadas 2A e A, e para finalizar o ponto D, que está sobre o eixo das ordenadas. Se o ponto está sobre o eixo das ordenadas, a abscissa é 0. Então, logo, o ponto D tem coordenadas 0 e A. Pessoal, para finalizar, a questão 3, né? Ele diz o seguinte: sabendo que o ponto P de coordenadas 2m mais 1 e menos 3m menos 4, isso aqui, ó, 2m mais 1 é a abscissa do ponto. Menos 3m menos 4 é a ordenada desse ponto P. Tranquilo? Ele diz que esse ponto, sabendo que esse ponto pertence ao terceiro quadrante, certo? Ele quer que determine os possíveis valores que M possa assumir para que esse ponto, de fato, pertença ao terceiro quadrante. Então, nós vamos lembrar, né, que nós já falamos que tanto a abscissa quanto a ordenada no terceiro quadrante assumem valores o quê? Negativo, ok? Então, resolvendo aqui para a abscissa primeiro, aí na equação, nós vamos encontrar, né, aqui nós temos 2m mais 1 menor do que 0, né? Por quê? Porque isso aqui é a abscissa. E no terceiro quadrante, ela é negativa, é menor do que 0. Resolvendo aí na equação, o 2 está multiplicando, passou dividindo, nós vamos encontrar um m menor do que menos 1 sobre 2. Esse aqui é o valor de m. M assume valores menor do que menos 1 sobre 2, certo? Bom, da mesma forma, nós vamos fazer para a ordenada aqui, ó, certo? Como está no terceiro quadrante, continua sendo menor do que 0. Resolvendo aí na equação, nós vamos encontrar que o m ele vai valer, assume valores menores do que menos 4/3. Tá? Então, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui para que esse ponto pertença, de fato, ao terceiro quadrante. Esse m, essa variável aqui, essa incógnita, ela só pode assumir o seguinte: ela pode assumir qualquer valor real, só que esses valores têm que estar entre esse intervalo aqui, ó, de menos 1 sobre 2, negativo, menor do que menos 1 sobre 2 e maior do que menos 4/3. Tranquilo? Certo? Eu vou até expressar aqui na reta real para você visualizar melhor. Então, tá aqui, ó. Os valores que o m pode assumir para que o ponto P pertença de fato ao terceiro quadrante tem que estar nesse intervalo aqui, entre menos 4/3 e menos 1 sobre 2. Ok, galera? Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.